No livro de João, capítulo 6, versículo 35. Obrigado, pessoal, vocês são uma bênção. João, capítulo 6, versículo 35. Nesse mês de outubro, nos próximos domingos também, talvez de novembro também, nós estaremos ministrando uma série de mensagens, irmãos, onde nós estamos falando sobre quem é Jesus. No primeiro domingo nós falamos sobre Jesus, o príncipe da paz. Quantos recebem essa paz gloriosa do Senhor Jesus? Amém? Domingo passado falamos sobre Jesus, o Emanuel, o Deus que está conosco. E hoje em João capítulo 6, versículo 35, nós podemos ver uma própria declaração do nosso Senhor Jesus, aonde então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu vou ler de novo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Levante as suas mãos e diga assim: eu declaro que o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, que alimenta a minha alma, o meu espírito e toda a minha família. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, irmãos? Vamos aplaudir mais forte, glorificando a Ele. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, irmãos, declara: eu sou o pão da vida. Que coisa interessante, irmãos. Por que será que Jesus declarou que Ele é o pão da vida? Por que Jesus, um dia, Ele olhou o pão, Ele falou assim: sabe o pão que você gosta? Eu sou o pão da vida. Que coisa interessante, irmãos. Quem aqui gosta de um pãozinho? Levante a mão. Quem gosta de pãozinho, né, irmãos? Já reparou que não tem ninguém que não gosta de pão, gente? Já reparou nisso? Que você conhece alguém que fala assim: eu não gosto de pão? Tem alguns que podem comer um pouquinho menos, outros podem comer um pouquinho mais, mas todos nós gostamos do pão. Como o pão, irmãos, ele é realmente algo extraordinário. Mas por que será que Jesus um dia falou assim: quer saber do quê? Eu sou como um pão. Eu sou o pão da vida. Por que Jesus, irmãos, ele usou essa analogia? Existem alguns motivos. A primeira característica do pão, que nós também podemos encontrá-las em Jesus, é que o pão, ele é acessível a todas as pessoas, não é mesmo? Não tem uma pessoa nesse mundo que não pode ter um pedaço de pão para comer. Hoje de manhã, quando acordamos, talvez você comeu um pedacinho de pão. Hoje de manhã, talvez a pessoa menos abastada, talvez até mesmo um mendigo, ele pôde comer um pedaço de pão. Mas também hoje de manhã acordaram, hoje à tarde, até mesmo um bilionário, na mesa dele também havia um pedaço de pão. O pão é acessível a todas as pessoas. Não há nenhuma pessoa que não pode ter o pão. Quando Jesus, a igreja, declarou: eu sou o pão da vida, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou acessível a todas as pessoas. Eu sou acessível a você. Eu estou aqui por você. Ele está dizendo para nós nesta noite: eu estou aqui para você. Muitas vezes, irmãos, o inimigo tenta pôr em nossa mente: você não é digno, você não merece, olha o que já fez, olha os seus erros, olha o que você tem realizado. Ah, se soubessem quem você é. Ah, se as pessoas que estão neste culto, aqueles que estão online, ah, se soubessem o que você tinha feito. Mas quando a Bíblia diz, irmão, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, Ele está dizendo: eu sou um pão acessível a todas as pessoas. Eu estou acessível aos pequenos. Lembra que Jesus disse: venham a mim os pequenininhos, porque Ele é o reino dos céus, deles é o reino. Eu sou acessível para os menores, eu sou acessível para os mais importantes, para os maiores. Eu sou para aquele que fez tudo certo na vida, mas eu também sou para aquele que fez tudo errado. Eu sou para aquele que tem muito, eu sou para aquele que também tem pouco. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, não importa o que você esteja vivendo hoje, eu repreendo em nome de Jesus essa mentira, e não aceite essa mentira, que Jesus não é por você. Sim, Ele é por você e Ele é para você. Como um pão acessível a todos, preste atenção, Jesus não está contra você, sabia disso? Você sabia que Jesus não é o seu inimigo? Muitas vezes as pessoas têm aquela imagem que Deus está bravo, que Deus está distante. Jesus não está bravo com você, Ele não está longe de você. Não importa o que você tem feito, não importa o que você realizou, não importa quem você é, Jesus está acessível a você. Você também pode ter Jesus. Ah, pastor, mas tantos erros e tantas falhas. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, o nosso acesso está liberado a Deus. Amém, irmãos? Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida.
Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Como um pão acessível a qualquer pessoa, Jesus também está aqui para você. E você pode recebê-lo nessa noite. Uma outra característica do pão, irmãos, é a diversidade dos pães, não é mesmo? Quantos tipos de pães existem? Nem podemos tentar aqui descobrir. Existe todo tipo de pão para todo tipo de situação. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, irmãos, Ele não é somente para uma área da vida. Jesus não faz somente algo pela metade. Jesus é um Senhor, irmãos, que pode te restaurar em todas as áreas da sua vida. Eu não sei aonde você precisa de Jesus hoje, mas eu sei que Ele tem o poder de transformar essa situação. Seja no seu interior, seja na sua alma, talvez curando a tua alma da tristeza, da depressão, da angústia, seja te libertando nas suas finanças, seja restaurando o teu casamento, seja quebrando vícios que estão te escravizando. Jesus, irmãos, Ele entra por completo e restaura todas as áreas da nossa vida. Nada é impossível para o nosso Deus. Não há uma área que você não possa vencer. Não há uma área que Ele não possa restaurar na sua vida. Existe um ditado no mundo que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas Ele mesmo declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que, igreja? Até na morte Jesus deu um jeito. Sabe aquela área, sabe aquela situação aonde você já perdeu a fé, perdeu a esperança? Jesus é este pão acessível, mas é esse pão também que pode te curar e te restaurar. Quantos pode dar glória a Deus? Uma terceira característica do pão, irmãos: o pão, além de ser acessível, além do pão também ser diversificado, e Jesus pode estar em todas as áreas. O pão, irmãos, vamos ser sinceros, ele traz uma saciedade para nós extraordinária, né, gente? O pão, ele nos satisfaz, ele preenche, ele enche. Quantos de nós, não é mesmo? Às vezes depois de uma refeição, você comeu aquela montanha de comida, né? Tem alguns irmãos que dizem: pastor, eu sou um homem de oração, vivo no monte da oração, mas é um monte de comida, né? E aí às vezes você come aquele monte de comida, aquela refeição bem gostosa, mas parece que não encheu, né? Aí parece que ainda faltou algo. Aí você pega um pedacinho de pão e dá aquela completada, como alguns jovens falam, né? Dá aquela forrada, né, gente? Não é assim, gente? Aí você fala assim: ufa, agora encheu, agora eu estou cheio. O pão, ele nos satisfaz, ele preenche. Presta atenção nisso. Quando Jesus declara: eu sou o pão da vida, sabe o que ele está dizendo? Sou eu o único que pode satisfazer a sua alma. Sou eu que pode preencher o seu interior. Já viu alguém com fome, que ela anda procurando as coisas, beliscando, tentando algo para satisfazer? Preste atenção, quando Deus criou a nós, quando Deus me criou, quando Deus criou você, você sabia que Ele já colocou algo dentro de você? Você sabia que Ele colocou um espaço dentro de você que somente Ele pode preencher? Em Eclesiastes, Salomão declarou que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Existe dentro do ser humano algo que chama e clama por Deus. Quem estudou um pouquinho de antropologia, de sociologia, sabe sobre isso. Muitas vezes você pode estudar pessoas, tribos, que às vezes estão remotas de qualquer civilização, e você vai no meio daquela floresta, daquele lugar, pessoas que nunca tiveram contato com ninguém. Sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar alguém adorando a algo. Uma vez eu conversava com um ateu, e ele falava: isso, negócio de Deus é uma invenção, as pessoas criaram isso para manipular as pessoas. Sim, irmãos, a religião pode sim manipular as pessoas, mas Jesus não é religião, Jesus é um relacionamento verdadeiro e profundo. E eu disse para aquele ateu: você já reparou? Quem disse para aquela pessoa remota que ela tinha que adorar alguém? Por que ela escolheu adorar alguém? Porque já existe, irmãos, dentro de nós um anseio pela eternidade. E quando você não encontra Jesus, você vai buscar. E é o que muitos têm feito até os dias de hoje. Eles estão buscando preencher isso no seu interior, buscando preencher aquele vazio na sua alma. Alguns estão buscando na religiosidade, estão buscando em áreas, em atividades religiosas, o que também não preenche. Outros estão buscando nos prazeres deste mundo. Muitos pensam: olha, se eu viajar mais, se eu conhecer mais lugares, eu vou ser mais feliz. Mas você já reparou que a pessoa nunca para na primeira? Parece que essa alegria, já reparou, ela está sempre um pouquinho mais para frente. Quando eu tiver, quando eu for, quando isso acontecer, aí as coisas serão melhores, aí eu serei feliz. E aí você dá aquele passo em direção ao que você queria, mas ainda não está satisfeito.
Você já reparou que para muitos o dinheiro não é o suficiente? Às vezes a gente pode olhar assim, olha, mas aquela pessoa tem muito. Mas quanto mais ela tem, mais ela precisa ter. Muitos vão buscando satisfazer isso em vícios, em aquilo que vai trazer um prazer momentaneamente, seja um vício do alcoolismo, das drogas, pornografia, vício de internet. Muitos têm hoje viciados em jogos de azar, em bets, que estão destruindo a vida de muitas pessoas, sempre buscando algo. Outros vão buscar isso em relacionamentos. Se eu conhecer a pessoa certa, se eu tiver uma história de amor, Jesus tem uma pessoa para você, Ele também quer que você venha viver uma história de amor, amém, igreja? Mas você tem que entender que nenhuma pessoa pode preencher o seu interior. Eu amo a pastora Thalita, e ela é apaixonada por mim, vocês já perceberam isso também, né, gente? Depois vocês contam para ela para eu ganhar uns pontinhos, né? Mas eu tenho a plena conscientização, consciência, ela não pode satisfazer a minha alma. E quando você começa a buscar e não encontra, você começa a exigir dos outros. Sabe por que em muitos lares, em casamentos, há tanta cobrança? A gente exige demais. Nós estamos exigindo das pessoas que estão ao nosso lado o que elas não podem entregar. Por mais que seja uma pessoa maravilhosa, por mais que talvez aos seus olhos você, pastor, essa pessoa é perfeita, meu filho é perfeito, minha esposa é perfeita, são pessoas maravilhosas, elas ainda não têm a capacidade, elas não podem satisfazer o seu interior. Já vi pessoas dizerem, pastor, mas essa pessoa não me faz mais feliz. Ninguém pode te fazer feliz. Você não está envolvido com outra pessoa para ela se satisfazer. Porque se você fizer isso, você vai cobrar, você vai exigir demais às outras pessoas. Jesus, o pão da vida, é somente Ele que pode nos satisfazer. Somente Jesus, irmãos, que pode preencher a nossa alma. Posso ouvir glória a Deus? Que pode preencher-nos por completo e por inteiro. É aquele que pode trazer essa alma completa, uma alma saciada. Jesus, irmãos, não é somente o pão deste mundo, Ele é principalmente o pão da vida. Preste atenção. Talvez você pode, pastor, mas eu já tenho Jesus há muito tempo. Sabe, igreja, nós temos que compreender, até mesmo aqueles que já se batizaram há muito tempo, muitos entregaram a sua vida a Jesus, e precisaram de Jesus uma bênção e um milagre. Mas preste atenção, bênçãos e milagres que vieram do próprio Senhor Jesus, ainda não são a pessoa de Jesus. Uma bênção de Jesus é uma coisa, e Jesus nos abençoa, sabe por quê, irmãos? Para aliviar o nosso sofrimento. Uma bênção de Jesus não é para satisfazer a sua alma. A bênção de Jesus é para te ajudar a você superar um momento difícil. E muitos de nós, às vezes, até um dia já entregamos nossa vida a Jesus, mas ainda não estamos completos e satisfeitos. Muitas vezes até temos Jesus, o pão da vida, mas nós não estamos se alimentando por completo dele, não estamos deixando ele nos preencher. Quantos estão entendendo? Digam amém. Irmãos, bênçãos do Senhor Jesus é uma coisa, mas a próprio Senhor Jesus é outra. Preste atenção. Nessa história, eu inverti um pouquinho a ordem hoje. Nessa história, olha que algo interessante. Lembra que nós lemos um pouquinho antes, na hora das ofertas, a multiplicação dos pães e peixes? Você percebeu que nós lemos João capítulo 6, agora continuamos capítulo 6? Entre a multiplicação dos pães e até essa declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, aconteceu algo muito interessante. A Bíblia diz que depois que Jesus multiplicou os pães, aquela multidão foi saciada, mais de 10.000 pessoas. Jesus então, agora sim, depois que eles foram alimentados, Jesus os enviou para casa, e Jesus também foi para o monte, e ele foi orar. E a Bíblia então diz que no dia seguinte, Jesus então foi para o outro lado do mar. E sabe o que aconteceu, irmãos? No dia seguinte, toda aquela multidão que tinha sido alimentada por Jesus, sabe que eles estavam lá? Todos eles de novo com a sacolinha de pão na mão. Todos eles estavam com uma sacolinha. E Jesus falou assim, o que vocês estão aqui, turminha, com essa sacolinha? Jesus, já que o Senhor multiplicou o pão ontem, multiplica o pão de novo hoje. E aí eles começaram a lembrar, Jesus, só para lembrar uma coisinha, Moisés alimentou o povo por 40 anos no deserto. Por 40 anos caiu um maná do céu, que era uma especinha de pão. Jesus, o Senhor não quer me alimentar? E Jesus falou assim, olha, vocês não estão entendendo.
Não é que eu sou inferior a Moisés, não é que eu não possa alimentar vocês, eu também poderia alimentá-los por mais de 40 anos, até mesmo Jesus declara assim, aliás, nem foi Moisés que alimentou, foi o meu pai que alimentou aquele povo no deserto. Mas sabe o que eu estou aqui para dizer a vocês? Jesus disse àquela multidão e diz a nós, olha, eu tenho este pão, mas eu não tenho somente o pão deste mundo, eu tenho um pão ainda melhor, é um pão da vida, que alimenta a alma. Aquele povo estava atrás de um assistencialismo, aquele povo estava num programa, eles queriam estar com Jesus, para Jesus dar comida grátis para eles todos os dias, mas Jesus aprofunda aquele relacionamento, diz, olha, eu dei o pão físico ontem, mas eu tenho esse pão ainda melhor, o pão que alimenta o espírito, o pão da vida e o pão da eternidade. Repita comigo, diga assim, Jesus, o pão da vida. O quanto você tem se alimentado deste pão? Será que você talvez tenha o pão já há muitos anos, mas às vezes ele não é pouco? Você tem deixado Jesus pouco na sua vida e não tem deixado ele te satisfazer por completo? Conta-se uma história, e eu queria contar essa história, uma ilustração para a gente poder entender. Conta-se uma história que tinha um rapaz, e um dia ele estava na sua casa tranquilo, ele acordou pela manhã, depois de dormir à noite, tranquilo, e de repente ele escuta alguém batendo na porta. Ele se levanta, ele vai até a porta, ele destranca a porta, ele abre um pouquinho a porta, sabe aquela frestinha assim, só para dar uma espiadinha assim? E quando ele abre a porta, aquela frestinha, quem está do lado de fora, irmãos? Diabo, Satanás. E quando ele abre aquela porta, irmão, Satanás então dá um chute naquela porta, e entra com tudo na casa daquele homem, e começa a socar, e começa a bater, começa a chutar aquele homem. E aí Satanás, aquele homem, eles passam o dia inteiro lutando, eles passam o dia inteiro em batalha, e aquele homem bate, golpeia, dá uma surra naquele homem. Ao final do dia, aquele homem já está cansado, exausto, com cortes, hematomas, e o diabo vai embora. Ele limpa os seus machucados, ele limpa o sangue, ele põe o sofá no lugar, ele arruma a casa, e cansado e exausto, ele vai se deitar. Fala, que dia terrível, um dia inteiro apanhando. Ele dorme, quando ele acorda de manhã de novo, ele escuta alguém bater na porta. Ele vai lá na porta, ele destranca a porta, ele abre uma frestinha. Quando ele abre uma frestinha, quem está do lado de fora? O diabo. Por causa de uma frestinha, uma brechinha. Aliás, pais que estão aqui, abrindo um parêntese, não deixe os seus filhos participar de 31 de outubro de Halloween. Não tem nada a ver, pastor, é muito bonitinho. Não tem nada de bonitinho, é uma festa maligna e diabólica. Por uma brecha o diabo pode entrar. Aquele homem então abre novamente a porta, uma frestinha. Quando ele abre uma frestinha, o diabo já dá um chute na porta, entra na casa e surra aquele homem o dia inteiro, e bate naquele homem o dia inteiro, e os móveis viram, os móveis quebra a mesa, quebra a cadeira, a casa fica uma bagunça. Após aquele dia, o diabo vai embora, ele começa a se limpar, cansado, exausto, arruma tudo de novo, deita na cama e acorda. E quando o novo dia começa, ele escuta de novo alguém bater na porta. Ele vai, destranca a porta, abre só um pouquinho, uma frestinha, só para ver quem está lá. E quem está do lado de fora? Está o diabo de novo. E o diabo dá um chute, entra com tudo naquela casa, e começa a golpear, e começa a bater naquele homem, e começa a golpear aquele homem com acusações, começa a golpear aquele homem com a sua culpa, e começa a lembrar dos erros e das falhas. Você errou, você falhou. Começa a golpear aquele homem com uma tristeza, uma angústia que não sai de dentro da alma, e aquele homem, ele passa o dia inteiro lutando contra aquela tristeza. Aquele inimigo começa a golpear aquele homem com a preocupação, e ele fica preocupado, ele fica nervoso o dia inteiro. Alguns já estão entendendo.
Ele começa a golpear aquele homem com aquele vício que escraviza. Quando ele acordou de manhã, ele tomou uma lição: eu não vou mais fazer este vício, eu não vou mais tomar isso, eu não vou mais praticar isso. Mas ele vê que aquela luta, ele não consegue resistir, e ele passa o dia inteiro apanhando, e o dia inteiro aquele golpe na sua mente: tira a sua vida, ninguém te ama, ninguém se preocupa com você, e aqueles pensamentos de tirar a própria vida, de desistir. Teu casamento acabou, a sua vida acabou, aquela angústia profunda, e ele passa o dia inteiro sendo golpeado, como muitos aqui têm passado os seus dias. Você acorda pela manhã e você está com aquela alegria para aquele dia, mas o dia inteiro de golpes, de lutas, de batalhas na sua mente, na sua alma, no seu coração. Quem está dizendo, diga amém. Aquele homem tão exausto, o diabo vai embora, ele se limpa e se arruma tudo de novo. Mas antes de dormir, ele pede: Jesus, entra na minha vida, eu não aguento mais, eu não quero passar o dia inteiro em batalha, Jesus, eu quero viver a vida. E quando ele termina de fazer aquela oração, alguém bate na porta, e ele vai, destranca a porta, ele abre a porta. E quando ele abre a porta, quem está do lado de fora? O próprio Senhor Jesus. E ele então diga: Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Entra, Jesus, aqui na minha casa. E Jesus entra, cuida daquele homem, ajuda aquele homem. E fala assim: Jesus, que bom que o Senhor está aqui, eu vou arrumar um lugar para o Senhor. Pega nas mãos de Jesus, eles sobem a escada, vão para o segundo andar da casa. Tem um corredor, tem alguns quartos, e lá no final daquele corredor tem um quartinho bem pequeno. E aquele homem diz: Jesus, que bom que o Senhor está aqui agora. Eu preparei esse quartinho vai ser do Senhor. Fica aqui nesse quartinho, tá, Jesus? E ele vai dormir. Ele acorda de manhã, e quando ele se levanta, alguém bate na porta. Ele destranca a porta, ele abre uma frestinha. Quem está do lado de fora? O diabo. Uma frestinha aberta, uma pequena brecha. Ele chuta aquela porta e entra de novo, e golpeia, e bate naquele homem. Aquela surra tudo de novo. Todo aquele dia passando lutando, cansado, exausto. O inimigo vai embora. Ele sobe a escada, vai naquele corredor, vai até aquele quartinho e fala: Jesus, o Senhor não fez nada. O diabo entrou aqui na minha casa e me golpeou o dia inteiro. E Jesus fala: eu fiquei aonde você pediu para eu ficar. Você disse para eu ficar no cantinho, no meu quartinho, eu fiquei. Ah não, Jesus, não fica no quartinho não, Jesus. Jesus, sai desse quartinho, o andar inteiro de cima é do Senhor. Então tá bom. Aquele homem deita, acorda de novo, e quando ele acorda, alguém bate na porta. Ele destranca, ele abre um pouquinho a porta. Satanás lá de fora. Satanás dá um chute, entra e golpeia aquele homem. E aquele homem leva uma surra tudo de novo. Jesus está lá de cima do segundo andar, só olhando. O diabo vai embora. E ele fala assim: Jesus, o Senhor me viu aqui apanhando, e o Senhor não fez nada. E Jesus diz: você pediu para eu ficar no andar de cima, que o andar de cima inteiro era meu. Se o diabo tivesse subido no andar de cima, eu enfrentava ele. Mas como ele só ficou no andar de baixo, você falou para eu ficar no andar de cima, eu não pude fazer nada. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Então aquele homem, agora ele começa a entender. Ele dobra os seus joelhos e fala: Jesus, estou cansado de apanhar o dia inteiro. Não fica mais no quartinho, não fica mais só no andar de cima, Jesus. Jesus, a casa inteira é sua agora, Jesus. O Senhor é o dono desta casa, ela não é mais minha. Jesus então desce, ajuda aquele homem, levanta ele, arruma as coisas, põe o sofá no lugar, arruma as cadeiras, limpa aquele homem. E aquele homem então deita. Ele acorda outro dia, e alguém bate na porta. E ele então agora vai atender a porta que alguém estava batendo. E quando ele está indo em direção àquela porta,
Jesus então entra na frente dele e fala assim: espera, você não é mais o dono desta casa, eu sou o dono da casa, e quem abre a porta é o dono da casa. Agora deixa que eu vou abrir a porta dessa casa. Jesus vai até a porta, Jesus destranca aquela porta, mas Jesus não abre só uma frestinha, Jesus abre com tudo aquela porta. E quando ele abre com tudo, quem está do lado de fora está o diabo. E aí Jesus só dá uma olhada para ele assim: e aí, vai encarar? Vai entrar aqui? Nessa casa você não pode mais entrar, porque agora essa casa é a minha casa. E aquele inimigo não pôde mais entrar naquela casa, teve que procurar outros lugares. E é isso, irmãos, o que Jesus faz até os dias de hoje. Quando você se entrega por completo a Ele, eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Quando você diz: Senhor, faça morada em toda a minha casa, seja o dono da minha vida. E antes de você tomar uma decisão, você consulta Ele. Antes de você fazer qualquer coisa, você entrega tudo a Ele. E quando Ele faz morada na sua vida, quando Ele é o dono da sua casa, o inimigo não pode mais te dar uma surra, o inimigo não pode mais bater em você. Sabe por quê, irmãos? Aonde Jesus está, o diabo não pode estar. E se Ele é o Senhor da sua vida, o inimigo não pode mais te golpear, o inimigo não pode mais te escravizar. Esse Jesus, o pão da vida, Ele está aqui hoje para você. Hoje é uma noite de libertação deste lugar. Hoje é o último dia de você passar os seus dias apanhando, sendo golpeado, com tristeza, com culpa. Hoje é dia de você ser livre na presença do Senhor. Chega de ser um cristão que come um pouco do pão, que come algumas migalhas. Que você hoje possa ser saciado com Jesus, o pão da vida, que alimenta não somente um pouco, que alimenta por completo, que satisfaz, que é onde você não precisa mais viver cobrando, exigindo dos outros, mas viver uma vida verdadeiramente livre. Levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder, e comece a orar a Ele. Chame por Ele, diga: Jesus, Jesus, eu estou cansado, Jesus, não tenho mais, eu não consigo, toma a minha casa, faça morada na minha vida. Você que está cansado de lutar o dia todo, saia rapidamente do seu lugar, vem aqui à frente. Você que essa mensagem falou com você, você que precisa de uma oração, você que precisa de um milagre, saia rapidamente. Você fala: chega, eu não aguento mais viver com essa acusação, eu não aguento mais viver o dia inteiro o inimigo me golpeando, essa culpa, essa acusação que diz que não sou amado. Eu não aguento mais viver com essa humilhação o dia inteiro. Eu não aguento mais viver dizendo: ninguém te ama, ninguém se importa. Isso é uma mentira. Você é amado, você é amada. Você que não aguenta mais viver preso nesse vício, escravo desse vício, você diz: hoje eu não vou fazer mais, mas novamente ele te golpeia. Aleluia, não tenha pressa, venha aqui à frente e ore. Os pastores, líderes estão nos ajudando. Chore aos pés de Jesus, não segure as lágrimas, deixe Ele te limpar. Chega de viver apanhando dessa frustração. Eu não faço nada direito, eu não consigo fazer nada certo. Ele quer te ver livre. Chore aos pés dele e diga: faça a tua morada, Senhor.
seja o dono da casa inteira. Eu quero ser livre. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as tuas mãos e declare que o choro pode durar uma noite toda, mas eu serei livre. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Olá, Lamaxé, declare mais uma vez o choro. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. E o choro, declare mais uma vez, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Ele está libertando. Ore, chore, clame, adore a Ele. Enquanto você o busca, Ele te liberta. O choro dura uma noite, mas a alegria. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder e declare: ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira rica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. aleluia. Toda a igreja com os olhos fechados, não se distraia. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. Eu quero orar, fazer duas orações específicas. Primeira oração, eu quero orar por você que tem recebido golpes de medo o dia inteiro. Não há paz. Esse medo, você fica o dia inteiro imaginando tragédias. Você passa o dia inteiro imaginando coisas que vão dar errado. E esse medo, essa insegurança tem te golpeado. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e nós declaramos libertação agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de medo, ataques e setas de medo nessa mente, essa mente que não para de planejar tragédias, essa mente que fica toda hora: se isso acontecer eu vou fazer isso. Eu expulso agora e ordeno: setas de medo, pensamentos de tragédia, saiam agora em nome de Jesus. Eu declaro uma mente saudável, Senhor, uma mente que sonha algo bom, Senhor, pensamentos nobres, pensamentos do alto. A segunda oração que eu quero fazer é por você que não consegue receber o perdão do Senhor, de erros e falhas do seu passado. Eles ficam te golpeando, talvez coisas pequenas, coisas muito grandes que você fez. Teus olhos fechados e a mão sobre a cabeça, ouça isso. Perdão, igreja, a gente não recebe por sentimento, a gente recebe por fé. Você não precisa se sentir perdoado, você recebe pela fé. Ele diz que todo aquele que confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoá-lo. E eu queria agora, com a mão sobre a sua cabeça, baixinho mesmo aí, você orando, você vai confessar este pecado, mas vai ser a última vez, porque o Senhor diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu já te perdoei. Na primeira vez que você pediu, eu já te perdoei. E essa culpa, essa acusação está te golpeando, e você batalha contra isso o dia inteiro. E se Jesus está na casa, o inimigo não pode estar aí também. Senhor nosso Deus, eterno Pai, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo agora o teu perdão pela fé e não por sentimento. Repita bem forte: eu sou perdoado. Diga mais uma vez: eu sou perdoado. Levante a sua mão e diga assim: eu sou livre, eu sou abençoado. Diga: eu sou querido. Diga: eu sou importante. Diga: eu tenho valor. Diga comigo: eu sou alegre. Diga: eu tenho a paz de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, porque Jesus, Ele é o dono da minha vida e de toda a minha casa. Levante as tuas mãos e diga mais uma vez, diga assim: Jesus, faça morada na casa inteira. A casa inteira é tua, Jesus. Eu sou teu e o Senhor é meu.